De volta com o Educador em Entrevista, vamos falar um pouquinho a respeito do Maio Laranja, aqui na companhia da Maria Emília. Gratidão pela participação conosco. Obrigada pelo convite, boa tarde a todos os telespectadores e agradeço o convite para a gente estar tirando dúvidas, né? Muito bom, com a Ana Paula também. Ana Paula, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano. A gente que agradece o convite, né, da Educadora. É sempre um prazer muito grande estar aqui, né, ainda mais para falar um pouco sobre, né, o Maio Laranja, sobre a questão do dia 18 de maio, que é tão importante para a nossa sociedade, né? E aí, né, o Maio Laranja marca justamente isso, né, as campanhas, as ações contra o abuso infantil, não é, das crianças e do adolescente. Uma das coisas que eu acho que a gente tem que ter cada vez mais nítido, não é o que é abuso, não é? Porque muitas vezes a pessoa compreende só a questão da violência sexual, né, do ato sexual Sim. em si, mas a legislação ampliou muito isso aí, não é? Provavelmente a gente tem muitos casos sendo praticados e que a pessoa acha que não está praticando nenhum tipo de abuso. Sim. Bom, Luciano, é muito importante o que você trouxe. Eu acho que é mais importante ainda que a sociedade, que todos nós, né, educadores, pais, profissionais, enfim, toda a rede, consiga perceber que o abuso não é, o estupro, né? O abuso sexual não é somente este ato terrível, a gente precisa dizer que é um ato terrível contra as nossas crianças e adolescentes, ou até mesmo mulheres, idosos, porque a gente está falando especificamente sobre a questão do abuso sexual contra crianças e adolescentes, mas a gente tem que entender que isso não acontece somente com eles, né? Mas acho que estamos dando um foco para a questão da criança e do adolescente, mas é importante que a gente ajude a sociedade e todos a identificar. Veja, quando um adulto se aproxima de uma criança ou de um adolescente e comete qualquer atitude, qualquer ação contra essa criança, do ponto de vista da sua integridade física e especificamente da sua integridade sexual, né? Então, o que nós estamos falando? Passar a mão na criança, passar a mão no adolescente, nas suas partes íntimas, é crime. E isto é abuso. É preciso que a gente entenda isto. Mais do que isso, é grave, e é muito grave, porque isso traz danos psicológicos gravíssimos. Então as pessoas pensam assim, o estupro que é o abuso. O estupro é um tipo de abuso. Todo abuso é uma ação de um adulto, conhecido ou desconhecido, dessa criança adolescente, que invade a sua privacidade, que interfere nessa questão da privacidade do corpo, então, toques, seja onde for, é crime. E as pessoas precisam compreender isto, né? E que isso traz reflexos, assim, consequências graves para as crianças e adolescentes. Exatamente. Tá? Porque aí a gente passou, né, por um período de, né, olha, aumentaram os abusos, aumentaram as questões, mas a gente tem um efeito aí também que aumentou a conscientização, não é? Então, Maria Emília. É a importância da mídia estar, né, sempre trazendo essas informações à tona. Porque, assim, no Conselho Tutelar, quando chegam casos para o Conselho, porque eu ouvi falar, porque às vezes a criança, ela não sabe que porque geralmente acontece, 90% dos casos acontece no meio familiar. Então, aquele contato físico que já vem com a segunda intenção do adulto para com a criança ela não sabe se aquilo é um afeto ou é um abuso. Então, e a própria família não tem esse conhecimento. Por isso que é importante a mídia, os debates, os conhecimentos, em escola mesmo, os professores visualizarem a mudança de comportamento, porque a criança, ela se recolhe, a criança ela fica mais empática,
até descobrir o que está acontecendo, aí é um longo caminho. E o mais preocupante é que tem mães coniventes, né? Porque o meu parceiro não faz, o meu parceiro... E quando chega para o conselho, como nós não somos órgãos para estar efetivando, ouvindo a criança, que não é nossa competência, nós encaminhamos para o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é onde são trabalhados essa família com a equipe psicossocial para chegar a um consenso e para amenizar o sofrimento dessas crianças e desses adolescentes. E vale ressaltar que chega muito também ao Conselho Tutelar o estupro de vulnerável, que uma adolescente de 12 anos, que hoje as meninas se desenvolvem muito rápido e elas têm relações sexuais consensuais. E geralmente com um menino de 16, 17, 18, 20 anos. Ela acha que é consensual. O companheiro acha que ali não tem problema nenhum. Mas abaixo de 14 anos é crime, mesmo que seja consensual. Exatamente, é bom destacar isso, não é? Porque não dá mais para falar de ignorância nesse sentido hoje, não é? Tem se divulgado muito essa questão, e aí a gente acaba vendo isso, né? Não é que aumentou o caso das violências, elas estão sendo melhor constatadas, estão sendo mais denunciadas, e a gente ainda sabe que tem subnotificação aí. Não é? Com certeza. Não é? Então, por isso que esclarecer é fundamental, e quando a gente fala muitas vezes, né, de tratar a questão da educação sexual nas escolas, né, Ana Paula? Sim. A gente tem visto isso como uma ferramenta muito importante e também destacando isso, né? A educação sexual nas escolas não é ensinar a fazer sexo, né? É ensinar o que pode e o que não pode a cada faixa etária. Né? Você vai aos pouquinhos inserindo esse conteúdo e a partir do momento que isso começou a ser inserido, a gente começou a ver uma mudança de comportamento, viu uma mudança de aumento nas denúncias, né? Mas a gente começa a ver a sociedade mudando o comportamento também. Luciano, eu entendo assim, é importante a questão da prevenção, ela passa pela questão da educação. Eu acho que não só, mas prioritariamente é onde as crianças estão, é onde as queixas chegam, é onde a fala acontece, né, com o professor. Então, eu sou psicóloga de formação e eu acredito muito na questão da formação. Nós precisamos informar nossas crianças e adolescentes sobre seus direitos e informar sobre instrumentalizar, eu diria, né? Até de como que eles podem identificar as situações. Eu acho que isso é que é o mais importante, ajudá-los a identificar as situações para que eles evitem acabar sendo vítimas de violência sexual, né? Então, passa pela questão da escola, passa pela questão de... Você tem, assim, cartilhas infantis, você tem cartilhas direcionadas para o público adolescente, né? Para o público jovem, que pode ser trabalhado dentro dos parâmetros curriculares, né? A gente tem os temas transversais, então assim, tem possibilidades, né? A gente tem aí possibilidades também de um trabalho feito com a psicologia, com a assistência social dentro da educação, já existem profissionais, né? De psicologia já na educação, que podem estar trabalhando com os professores, capacitando esses profissionais também para esse manejo, para essa escuta dessas crianças, que eu acho que é muito importante. A gente precisa ouvir essas crianças, atender essas crianças, fazer a escuta delas, Luciano, e protegê-las. E isso tem que ser feito de um modo a não expor essas crianças em situações de publicidade, é preciso que se entenda que precisa ser feito esse acolhimento, que é muito importante, dessa demanda, mas feito de uma forma apropriada. A gente não pode expor, a gente tem justamente que cuidar e fazer o encaminhamento adequado, encaminhar para o Conselho Tutelar tomar as providências e depois para atendimento no CREAS. Nós temos uma rede de atendimento que é muito interessante em Batatais, né? E é importante isso, né? Porque a melhor maneira de fazer uma prevenção é dando condições da criança entender o que se passa.
não é? Sim. Eu acho que é a primeira barreira aí, né? Se a criança é ensinada o que é certo e o que é errado, não é? Ela vai saber como reagir no primeiro momento ou vai procurar outra pessoa, né, para falar sobre, né? Quando a gente não educa para isso, né, a coisa se repete infinitamente até de fato ter uma consciência sobre a questão. Por isso que é importante, Luciano, campanhas de conscientização, como vai estar acontecendo agora no Maio Laranja, né? Amanhã, eu acho que é importante a gente marcar essa data, amanhã é o dia 18 de maio. Né? Essa data do 18 de maio foi reconhecida por uma lei do ano de 2000. Essa lei foi pensada por conta do quê? Acho que é importante resgatar um pouco da história. Nós tivemos em 1973, se não estou enganada, um grave abuso envolvendo uma criança na época de 8 anos, chamada Araceli. Acho importante a gente recuperar essa questão na nossa história. Então foi um abuso coletivo na época, feito por pessoas muito importantes, se eu não me engano, acho que foi no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo. E isso trouxe uma repercussão enorme naquele tempo, né, por conta da situação dessa violência. E aí, a gente, com o passar do tempo, nós tivemos aí o ECA, né, a criação do ECA, que veio também numa diretriz de cuidado, de proteção da criança e adolescente, que até então não tínhamos, né? Acho que é importante ressaltar tudo isso. Então, precisamos que as famílias, precisamos que todos se conscientizem da importância do Maio Laranja, de fazer essa prevenção, de cuidar dessas crianças. A gente precisa acompanhar os nossos filhos, filhas e filhos, saber esses contatos com esses adultos pela internet. Infelizmente, a gente tem tido várias situações envolvendo adultos e pedofilia pela internet, a questão de mandar fotos de nudes, e essas crianças precisam ser orientadas, elas precisam ser informadas, mas elas precisam ter um acompanhamento dos pais, né? Por conta do uso da internet. Acho que a internet é uma ferramenta maravilhosa de acesso à informação, mas os pais precisam monitorar, acompanhar essas crianças para saber com quem que essas crianças estão conversando. E isso é muito sério, né? Exatamente. E eu queria ampliar um pouquinho, não é, com uma questão que o Renato coloca, que é a ampliação de relatos de abusos contra meninos, não é? E também a questão de se ter colocado há algum tempo também um aumento de relatos de abusos praticados por mulheres contra meninos, não é? Que era uma coisa que a gente ouvia há pouco, mas que estava muito ligado a um tabu da nossa sociedade, não é? Que, né, menino independente de qualquer idade, né, já teria aí que ter uma vida sexual, etc. e tal. Do mesmo jeito que a gente falou no caso da menina, né, a prática sexual com menor de 14 anos, mesmo consensual, é abuso. É crime. Né? É crime. Vale para ambos os gêneros e a gente tem que deixar isso muito claro também. Luciano, acho que é importante dar essa visibilidade. Embora a gente, estatisticamente, a gente tem uma proporcionalidade que de 70% a 80% dos casos são meninas. Então, ainda majoritariamente, as meninas são a sua maioria nos abusos sexuais. Mas os meninos agora aparecem, infelizmente eu tenho que dar este dado, eles aparecem mais do que a gente imaginava. E cometido por membros do sexo, na sua maioria também, por membros do sexo masculino. Embora de uma forma também mínima, mas acontece eventualmente abusos do sexo feminino, né, do adulto feminino, do sexo feminino, mas numa menor proporção. Mas a gente nem via isso alguns anos atrás, abuso de mulheres, né, contra seja meninas, contra seja meninos. Mas infelizmente a gente tem informações que já ocorrem, sim, né? E tem chegado também ao Conselho Tutelar abusos de gênero, né? Quando a criança ela está naquela fase de dúvidas do próprio sexo,
né? Então, eles acabam se envolvendo com a pessoa do mesmo sexo. Isso está chegando ao conselho, de menina com menina, de menino com menino. Então, isso já está aparecendo. Perfeito. E aí que tá, né? E por que eu destaco essas questões também, né? Porque não é que não acontecessem, é que a visão da sociedade é que isso não era abuso, né? E a partir do momento que começa a se esclarecer, etc., e ver de fato que era, as denúncias começam a chegar, muitas vezes timidamente, muitas vezes com preconceito em cima da denúncia, sim. Né? Mas a gente começa a ver de fato, e eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ter claro mais esse mapa aí do que de fato acontece. Luciano, acho que é isso. Temos maior visibilidade sobre isso, maior informação precisa e correta chegando à sociedade. Acho que é isso importante que chegue mesmo, para que ela seja também, tenha condições, seja capaz de identificar sinais. É importante, isso é fundamental. A Maria Emília até trouxe na fala dela, mas é importante que a gente destaque mudanças de comportamento, mudanças de sono, na questão alimentar, o próprio comportamento. Se a criança, por exemplo, ela era uma criança alegre, comunicativa, sempre se relacionava bem com vários adultos e colegas, irmãos, de repente, se esta mudança de comportamento aparece, é necessário procurar entender com a criança o que pode estar acontecendo. Eu acho que outra questão que aparece, às vezes, que pode estar misturado, ou pode estar, talvez, não muito claro com a questão da saúde mental, mas que podem estar interligados, acho que a gente precisa prestar atenção. É questão de automutilação, Luciano. Crianças, às vezes, até adolescentes que estão se cortando, se mutilando. Eu acho que a gente precisa olhar sobre este comportamento com um pouco mais de cuidado. O que pode estar acontecendo? Porque isso, na verdade, é uma resposta, né? A automutilação, ao se cortar, se mutilar, se machucar, é uma resposta psicológica a algum dano que essa criança psicológica sofreu. E que esse dano psicológico, consequência no psicológico dessa criança, no emocional dessa criança, pode estar sendo por uma questão de violência psicológica, violência física ou violência sexual. Então, não dá para dizer também que está acontecendo violência sexual porque está acontecendo automutilação. Não é isso. Estou dizendo que são sinais que os adultos precisam prestar atenção para poderem procurar orientação, levar algum médico, né, buscar uma orientação até para encaminhar a criança para uma consulta, passar por um atendimento, para tentar entender o que está se passando. Né? Acho que é importante. Exatamente. E, de fato, não é, Maria Emília, levar as denúncias aos órgãos competentes para avaliação. Não quer dizer que eu sou professor, eu vi algo estranho, eu chamei o conselho tutelar, né? Não estou afirmando que houve uma problemática, mas eu estou dando meios para que, de fato, aquilo seja esclarecido. Como que funciona? Qualquer pessoa, qualquer de escola, da sociedade em geral, se ela perceber que tem uma criança, um vizinho, um aluno da escola, porque geralmente eles chegam na escola com marcas, né, de espancamento, visíveis, né? A primeira coisa é acionar o conselho tutelar. O conselho tutelar vai até na escola, a gente nem fala com a criança, nós vamos atrás dos responsáveis, né? Vamos saber o que aconteceu e a gente já encaminha, né? Porque, como eu disse no começo, o conselho tutelar, ele não é um órgão para ouvir a criança. Então, a gente encaminha para os órgãos competentes. Nós temos o CRAS, que trabalha a proteção básica, e o CREAS, que é a proteção especial, que são profissionais competentes para estar atendendo essa demanda, e é uma demanda alta, O que chega para nós e o que não chega. Então, é importante toda a sociedade
ficar atenta, ficar alerta, ver se o vizinho ouve um grito, está gritando. O conselho é 24 horas. Nós nunca deixamos de fazer um atendimento. Porque naquele momento o que está em risco é a vida de uma criança e de um adolescente. Então é importante que a sociedade interaja com a gente, faça as denúncias. Pode ser que não está acontecendo nada, mas por via das dúvidas, nós vamos, a gente orienta e se constatar, a gente encaminha. Então a gente não segura no conselho. Embora eu tenha formação em serviço social, eu trabalhei no CREAS, inclusive junto com a Ana Paula, trabalhei no CRAS, então eu tenho propriedades de conhecimento para estar orientando, né, o caminho que essa família tem que trilhar. Falando a respeito das ações, né, Ana Paula, né, vamos falar um pouquinho da data de amanhã, né, especificamente do que ocorre. Amanhã é o 18 de maio, acho que é importante, né, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, né? Então, como eu disse, essa data é marcada por conta da história da Araceli, que foi transformada em projeto de lei que definiu-se o 18 de maio, por conta da morte dela ter ocorrido neste dia. Então, amanhã nós vamos estar fazendo um evento, né, para esse objetivo, na APAI aqui de Batatais, direcionado à rede de atendimento, enfim, ao público. Quem puder estar fazendo a inscrição, a gente depois possibilita aí a forma de inscrição, mas o objetivo é discutir junto com a rede, quem puder estar indo lá, sobre as questões a questão da segurança, a questão da proteção das crianças e adolescentes. A discussão que nós vamos ter lá é com uma colega do Serviço Social, que virá de Ribeirão Preto, né, a Michele Teodoro, que vai trazer, ela trabalhou no CA Vidas em Ribeirão Preto, né, lá no HC, que atende as vítimas de criança e adolescente, vítimas de abuso. Então, a Michele vai estar presenteando a gente com a sua presença amanhã, para fazer um pouco a discussão com a rede sobre as formas aí de proteção dessas crianças e adolescentes vítimas de violência. É muito importante que a gente faça essa discussão, Luciano. Exato. Né? E importante isso, né, para entender aquela questão, nós estamos falando de dados no início. Né? Se a gente entende esse desenho, né, do que está ocorrendo, e se a gente consegue usar isso em práticas, aí de fato a gente tem uma ação efetiva. Sim. Né? Não adianta fazer o que a sociedade estava fazendo no passado, que era fingindo que não via, né, e só alimentando esse sistema de abusos. Sim. É preciso que a gente entenda que todos precisam ser atendidos. Eu acho muito importante que isso fique claro. Acho que a gente precisa entender, não estou justificando a atitude, mas a gente precisa entender o que também acontece com esse agressor. Ele foi vítima de uma violência sexual. Então, é possível que ele seja atendido também? É possível que os adolescentes, ou adolescente que tenha sido vítima, ou criança, tenha atendimento justamente para que ele não reproduza no futuro esse tipo de comportamento. Romper, né, essa bola de neve, né? Exato. Romper essa bola de neve. Porque a gente atendeu os filhos, hoje a gente atendendo os avós, os filhos dos filhos, e reproduzem, porque a mãe foi vítima, agora o filho é vítima. Então a gente tem que, eu não sei de que maneira, capacitando a rede de informação, trabalhando com essas famílias para romper essa bola de neve. Porque amanhã os bisnetos também vão ser vítimas. Os filhos foram, os netos estão sendo, e daqui uns dias os bisnetos. Então a gente precisa romper. Não é só Batatais, embora aqui também aconteça. Porque tem gente que fala, eu vi na televisão que em São Paulo, no Rio, aconteceu isso. Eu falei, gente, isso acontece aqui, pertinho da gente, próximo. Então, acontece. Exato. Acontece. E é bom colocar também isso, né? Em todas as classes sociais, né? Em todos os meios, né? É importante também a gente destacar isso, né? Por isso que é importante ter as denúncias, ter os encaminhamentos, e eu concordo, Ana Paula, né? Nesse sentido. A gente tem uma visão, quando acontece uma questão de abuso, e a mídia também faz isso, né? Potencialmente na questão só punitiva.
né? Sim. Vai, prende, arrebenta, etc. Mas se fala pouco nesse cuidado, né? Que cuidado que essa vítima está recebendo e qual a ação relacionada ao abusador também, porque mesmo que ele tenha a punição que a lei estabelece, ele vai sair daí a um tempo, não é? Então, Luciano, é preciso que a gente pense até, inclusive, na lógica do direito, e na lógica para todos. Todos têm o direito, quer dizer, não estou fazendo a defesa, mas acho que é importante destacar. Se há possibilidade de atendimento desses adultos que cometeram essas violências, se não há, a gente precisa criar maneiras de mecanismos que a gente possa criar. Acho que são duas frentes importantes. A questão dos atendimentos às vítimas e até mesmo ao agressor. E o trabalho de prevenção, que na minha visão precisa começar desde lá do pré-escola, lá, com as cartilhas, com instrumentos apropriados, com capacitação para os profissionais, com equipe apropriada para fazer este trabalho, porque se a gente não fizer isso, acho que prevenir e dar atendimento a quem realmente precisa, fica realmente muito difícil a gente conseguir avançar na defesa das nossas crianças, adolescentes, mulheres e idosos, né? Exato, acho que é um contínuo aí, né? Maria Emília, quem precisa acionar o conselho, quais são os caminhos, local de funcionamento, qual o trâmite aí? Olha, o Conselho Tutelar, ele é 24 horas ininterruptas, né? O espaço físico fica no SIAC, ali na praça, no piso superior, na sala 9. O horário de funcionamento é das 8 da manhã às 5 e meia da tarde, porque o prédio fecha. Mas os plantões são 24 horas. Nós temos 2 telefones, né, de acesso, que é o fixo, 3662-8561, e o celular, que é 24 horas, que é o 99996-2420. Importante a gente pedir ajuda da população. Ouviu um grito, ouviu bater, liga para o conselho, a gente vai ver o que está acontecendo, viu uma criança machucada, professores, diretores, toda a rede, tanto a municipal como a estadual, as particulares, né? Porque chega em uma camada que a coisa fica meio camuflada, e isso também nos preocupa. Não que não aconteça, acontece, só que é um pouco pouco não, é bem camuflado. As classes mais abastadas ficam meio que blindadas, não que não aconteça. Então é importante essa visibilidade também para essa classe. Maravilha. Maria Emília, gratidão pela participação conosco. Eu que agradeço esses convites para a gente estar vindo aqui falar sobre nossas crianças e nossos adolescentes. Eu acho que é de suma importância. Enquanto isso estiver na mídia, é um ganho para a população, né? Compartilhar nosso conhecimento, os caminhos a trilhar. Então, eu que agradeço o convite de vocês. Ana Paula, gratidão. Fica sempre o espaço aqui também, o convite para participação. Luciano, a gente que agradece, né? Eu falo também em nome da Secretaria de Assistência Social, né? Em nome da Fernanda Girardi, né? Que é a atual secretária de Assistência Social, que muito se preocupa, né? Acho que é importante destacar essa preocupação que a Fernanda tem com essas questões, né? Também, enquanto gestora. Acho que é muito importante que a sociedade, que cada vez mais a gente consiga alcançar esse entendimento, essa conscientização. É importante fazer a denúncia. Acho que nós temos também o canal do Disque 100, né? Que é o Disque Denúncia. Anônimo. Né? Isso. Às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade, né? Enfim, para não se expor, enfim, a gente entende, compreende isso, mas façam a denúncia, gente, é o mais importante, né? Porque aí nós temos aí o Conselho Tutelar que tem o papel de proteger essa criança, de verificar e depois fazer o encaminhamento para a rede de atendimento, que é o CREAS, né? Acho que é importante saber que nós temos aí os mecanismos para que essa família possa ser atendida, para que a criança e o adolescente sejam protegidos. Tá certo, Luciano? Muito obrigada.